Boa noite, pessoal. Hoje, quarta-feira, nossa última live e uma live muito importante, porque a gente vai ter aqui no laboratório uma pessoa que é extremamente importante para Barafunda, no sentido mais amplo da palavra, que é a Fernanda Nanansi. E eu queria de antemão agradecer a presença de todos vocês que estão aqui e que têm estado desde domingo com a gente. Que domingo vocês conheceram o Carlos, segunda-feira conheceram o Maicon, ontem vocês conheceram o Lucas e hoje vocês vão conhecer a Fernanda, que é Bome do Poafonjá e que tem uma história com a Barafunda e foi uma das precursoras da Barafunda para o Brasil inteiro, para levar esse conhecimento para o Brasil inteiro. Então, eu já vou convidar ela aqui. Aí, tá me escutando? Estou te escutando, você está me escutando também? Escutando também, obrigada. Eu queria primeiro agradecer, pedir sua bênção e dizer que para a gente é uma honra ser aqui hoje no laboratório, porque a gente entende o quanto o seu trabalho é importante para a Barafunda no Brasil inteiro. Lara, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando nossa live. Acho que é muito importante isso que está acontecendo hoje. No meu caso, pensando nesses anos todos com a visibilidade e a resistência de estar bordando, a gente tem uma vitória. Nanã te abençoe, sua bênção. Peço a bênção também de todos os mais velhos que estão presentes na live e que Nanã abençoe a todos também. E vamos lá. Vamos lá. Estou aqui. Eu queria que a gente começasse falando um Sim. pouco sobre como você conheceu a Barafunda, contando a sua trajetória do começo, assim mesmo, de quando você conheceu, de como foi, como você se interessou pela Ok. Barafunda. Bom, a Barafunda se apresentou para mim dentro da espiritualidade, no meu processo de iniciação. Então, depois de 7 anos, minha mãe Nadir, ela foi procurar algo especial para fazer para Nanã. Eu tive uma entrada muito difícil dentro do Ilhéu Poafonjá. Eu tive um acolhimento muito bonito aqui na casa. E o segundo acolhimento foi quando eu encontrei o Barafunda. Quando minha mãe teve o acesso de ter o contato de Itana, que foi uma ebome minha de Xangô, que deu contato para minha mãe e falou: Nadir, você precisa conhecer a Makota Itana. Itana, se você estiver presente na nossa live, um beijo. A filha dela também pode estar presente, a netinha dela. Sou muito agradecida a Itana, apesar de não ter aprendido os pontos com ela, né? Mas foi minha mãe. Então, Nadir, quando conheceu Itana, virou amiga de Itana e teve muitos meses de aula. Então, na época, minha mãe falou: Fernanda, eu estou fazendo um trabalho muito bonito para Naná. E era tudo muito escondido. Então, minha mãe preparava todo o enxoval de Nanã e me mostrava depois. E quando esse enxoval ficou pronto, nós fomos apresentar a minha grande Ialorixá, Mãe Estela de Oxóssi, Odé Caiodê, e que Olorum Cossipurê. Ela foi uma das pessoas, junto com a minha mãe, que me incentivou, que me acolheu e que me deu todo o espaço do Ilê para que eu pudesse dar visibilidade a uma arte que estava esquecida. Quando ela viu as roupas, o olho dela brilhou
Ela me chamou e falou, olha que coisa mais linda. Você que é uma menina da arte, eu sou atriz profissional, me formei e fui interrompida pelo meu processo de iniciação. Então, eu fico muito feliz porque a arte de novo em minha vida. E aí, mãe Estela me disse, minha filha, por que você não resgata o Barafunda? Nós não temos mais o contato, mais o acesso. Todos sabiam de Tana, e Tana, na época, já tinha formado milhares de mulheres em Salvador. Mas, naquela época também, as redes sociais não era tão próximo de mulheres como Itana, que eu digo, de uma vivência diferenciada, né? De não ter o costume de usar as redes sociais para poder falar, para demonstrar. Isso foi vindo aos poucos. Então, quando eu olhei o Barafunda, eu respirei, porque o Barafunda, ele é lindo quando se vê, mas quando você vai conhecer o processo dele, você fica um pouco na dúvida, porque existe uma grande dedicação. As pessoas falam muito de valores, né? Mas o valor numa arte e você está 14 horas por dia sentada para produzir peças tem uma dificuldade. Então, Lara, o meu apresentar para o Barafunda foi junto com a minha espiritualidade. Então, tudo que eu fiz do Barafunda foi dentro do axé. Nossa casa, que mãe Estela e todos prezam, é a hierarquia. É um bordado que nem todos podem usar, porque depende de um grau, né? As casas de tradições vêm com essa tradição de roupa. Nós nos identificamos com as nossas roupas, com as nossas contas, né? Com o tipo de torso. E isso é muito importante, porque faz uma identificação do seu grau dentro da comunidade. Então, eu fui fazer também uma pesquisa antes de começar, né? A gente conversou muito com Itana, e a gente queria entender o porquê que ninguém mais fazia Barafunda. Por que ninguém dava visibilidade? Porque é algo assim, um hobby. Vou aprender um bordado porque é terapêutico e eu vou ficar sentadinha, pronto. Aí fazia umas toalhinhas de mesa, conjuntinho americano, coisinha de banheiro e só. Eu falei, não, vamos colocar isso para fora. Vamos colocar isso nas redes sociais. Vamos mostrar o nosso povo de axé bonito. Então, assim, existem muitas histórias, e muitas histórias vêm de várias situações, por exemplo, quando a máquina Singer ela foi lançada. E ela foi lançada em 1920, um pouquinho, acho que depois que o Barafunda antecede essa data. Naquela época, quando não tinha máquina, fazia-se na mão e era tudo muito miudinho, demorado demais. E nós só tínhamos o madrasto, né? Ou então os linhãos, né? Quando a máquina chega e já traz a máquina para bordar, o que as pessoas fizeram? Vamos deixar aquilo que demora demais e vamos para a rapidez. Então, sim, hoje eu combato a questão da modernidade rápida. Porque o Barafunda, você não se enriquece com ele porque a demanda dele é de meses. Então, o enriquecer a arte, o respeito, o conhecimento é muito importante para a gente poder fazer uma difusão e para que todos tenham acessibilidade e o conhecimento de saber o que é o tecido desfiado. E que todos podem fazer.
Sim. Eu acho que eu respondi sua pergunta em várias outras perguntas, né, irmã? Muitas outras, sim, com certeza. Isso é muito bonito quando você fala sobre esse processo de conhecer a Barafunda, nesse processo seu junto com a religiosidade, porque isso é algo que vem das nossas tradições e que é uma das coisas que a gente mais preza aqui no laboratório, é pensar o quanto esses ofícios ancestrais que alimentam famílias, que libertam famílias financeiramente, estão ficando esquecidos em nome da modernidade, como se fosse algo de menor valor, né? Eu me lembro que eu conheci a costura, eu sou publicitária, estudo Sim. cinema e Que sou costureira. maravilha! Então são Uau! coisas que parece que não tem nada a ver. E eu me lembro que eu já empreendia, já me sustentei desde sempre, assim, não, eu tive desde muito nova assim independência financeira através de trabalhar. E quando eu tinha assim, uns 25 anos, já estava com a minha empresa estabilizada e a minha mãe perguntou para mim se eu não ia ter um emprego. Porque os nossos trabalhos não Sim, são vistos como trabalhos com valor, né? sim, E uma das coisas que a gente mais, os nossos objetivos de estar fazendo essas lives, de fazer esses cursos, de fazer os conteúdos para que as pessoas entendam o valor por detrás daquilo, que para a gente que é da religião é extremamente essencial, porque a gente não sim, adentra o terreiro sem a nossa roupa. O sim, momento em que a gente vai louvar, que a gente vai ali fazer as nossas obrigações, é o momento de maior, acho que, maior felicidade na nossa vida. Então, assim, quando a gente vai casar, a gente não usa o vestido mais bonito? sim, Então, a nossa roupa também para esses momentos tem que ser a mais bonita. E nisso, resgatar a nossa técnica da costura tradicional, sim, dos bordados tradicionais, de se pensar que acho que a barafunda é um dos mais antigos que a gente tem. O pessoal fala muito hoje de rechelier, fala muito do entremeio, e são coisas belíssimas. sim, Mas a barafunda é algo que é nosso. Quando eu cheguei na casa de Xumaré, eu sou Iaô da casa de Xumaré. Tem esse ano, faz 10 anos que eu cheguei na casa de Oxumaré. Eu conheci o curso de costura e foi quando eu me apaixonei, porque meu sonho de criança era costurar. Sempre, assim, sim, desde sempre foi costurar. E aí, de tarde, tinha o curso com a Ebomi Rita de Omolu, que ela dava também o curso de barafunda. E eu ia lá porque eu adorava ela, uma Ebomi de sim, Omolu, e eu me dou muito bem com esse pessoal, e eu ficava a tarde toda lá, a gente ouvindo música, e ela abordando, e eu falei pra ela, eu nunca vou ter paciência pra fazer isso. E ela falava assim, não, vamos devagar, e tanto que ela me ensinou a desfiar um pano, do jeito que ficou sim, aquele pano, vive até hoje ele. Que eu nunca. E aí um dia eu disse pra ela, se um dia eu vou aprender a bordar, que quando eu tomar minha obrigação de 7 anos, vai ser todo desse bordado em homenagem à senhora. sim, E eu nunca aprendi a bordar, essa agora é a minha oportunidade, que eu vou, sim, a partir de amanhã, a gente vai ter as nossas aulas, né, que o Carlos vai ensinar. E depois, quando eu conheci o Carlos, foi na pandemia que eu vi uma live dele com uma moça falando sobre a importância da barafunda. E eu conheci ele pessoalmente, nós viramos amigos. E aí ele começou a me explicar e me falar. E aí ele falou para mim agora, quando eu fiz o convite para ele vir ensinar no laboratório, ele falou para mim, a primeira coisa que ele falou, e foi uma coisa até que eu falei para ele depois, eu falei, engraçado que você e a Fernanda falaram a mesma coisa quando eu fui falar com vocês. Você precisa conhecer a Makota Itana. Ela sim, é sim, essencial. E sim, aí ele falou: você tem que conhecer a Makota Itana e você precisa falar com a Fernanda, porque foi a Fernanda que espalhou isso pelo Brasil. Ele me mostrou verdade. matérias, né, na TV e ele disse assim: Sim, Clara, a gente precisa falar com ela, porque ela é uma pessoa que tem conhecimentos de muito tempo, né? E se hoje sim, todos nós bordamos, que somos jovens, é graças a ela que levou isso para frente. E então, para mim é uma grande honra estar aqui conversando com você hoje.
E Obrigada, o que a Lara. gente quer de verdade dentro do laboratório é fazer com que as pessoas, além de valorizar, que elas possam ter acesso a esse conhecimento, porque a gente entende que existem poucas pessoas, né? Dentro desse meu processo de procurar pessoas para a live, foi difícil encontrar pessoas que saibam fazer barafunda, que vivam de barafunda, Sim, né? Para costura, para mim foi muito mais fácil. Eu tenho muitos amigos que costuram, que tem ateliê aqui, que tem... Mas assim, a gente tem recebido mensagens de pessoas que nunca nem ouviram falar e tem anos de santo, de candomblé. Então, esse realmente é um trabalho que eu gostaria muito de coração de agradecer a você por ter colocado isso para obrigada. frente, né? Porque Obrigada, eu irmã. entendo a importância disso, a gente como jovem precisa disso. Porque senão daqui a pouco as pessoas vão achar que a gente nasceu usando entremeio, tecido gripe, passa Sim, fita, e não é assim. é, o que eu venho, o que eu acho muito importante, a gente sempre acha e sempre achou que bordados é só gente com mais idade para fazer. Sim, Então, eu comecei nova a bordar, tendo a minha profissão, mas quando eu conheci o Barafunda e minha mãe de santo e minha mãe Nadir falou, Fernanda, vamos lá. Então, assim, eu acreditei, eu tenho fé em orixá. Nós somos mulheres de axé. Mulheres de axé não pode ser subalterna a ninguém. Nós temos que ter a força na mão. Eu venho falar das mãos. As mãos e a nossa saliva faz muita coisa. Então, a gente trabalha com a mão. Gente, olha, ai, que nosso lindo. Barafunda. Então, você imagina, Lara, muitas pessoas não sabem ainda, né? São 16 anos nas redes sociais. E é um trabalho de formiguinha. Quando minha mãe de santo me contou um mito e que fala sobre a paciência e a dádiva mais linda e a mais difícil que todos precisam é a paciência. Com a paciência, a gente tem prosperidade, fertilidade, tem amor, tem respeito. Então, venho há anos aprendendo a ter paciência. A arte, quando você trabalha em um tecido e que você produz aquela peça e que um irmão seu de santo está vestindo, feita pela sua mão, que você está ali pensando na pessoa, você está emanando energia, isso é muito importante. Eu sou nova, mas eu gosto da tradição. Sim. Eu sou nova, mas eu gosto das possibilidades. Eu gosto de ter acesso. Eu sou uma pessoa super acessível. É, todos que chegarem até mim, sempre como Carlos, como algumas pessoas que vocês fizeram a live, na época da pandemia, me procuraram. Uhum. E eu sou uma pessoa que a gente tem que dar os nomes, né? E Tana é a grande professora, é a grande formadora de muitas mulheres. E que ela plantou em minha mãe algo que surgiu na filha. Isso é muito importante. E que é algo que nós estamos fazendo. Vocês, eu e mais todos que quiserem chegar para nos unirmos. Porque nós de axé precisamos da união. Eu posso ser do Lé Axé ao Pofonjá, outros podem ser de outras casas, não tem problema, somos todos e rezamos e louvamos a orixá. Então, precisamos da união. Eu participo hoje da live por inúmeros motivos. Um dos motivos é me expor, sim, como uma mulher de axé, uma bordadeira, uma atriz, uma filha, uma mãe, né? E uma irmã. E que todos que quiserem aprender a como se empreender para ter a propriedade da sua palavra, a propriedade da sua vida com veracidade,
sempre, sempre, né? É tendo amor no coração. Sim. Então, eu agradeço a você, eu agradeço a Carlos Vinícius, né? Porque ele sabe da minha história. Sim. E eu fico muito feliz porque a gente tem que levar. E esse trabalho todo que eu fiz deu certo e está dando certo. Sim, com certeza. E vai dar Ainda certo. mais, com certeza. Porque tudo que eu produzo é com amor e carinho. Claro, a gente não é perfeito, viu, Lara? Sim. Eu sempre falo isso para todos. Eu corro o risco, sim, de errar. Eu tento comprar o melhor produto, a melhor linha. Eu explico sobre tudo. A gente tem milhões não, vamos dizer, 5 tipos de tecidos para desfiar. Mas temos que pensar na durabilidade, temos que pensar na saúde de quem borda, certo? E temos que pensar no conforto do cliente. Sim. Hoje, somos mulheres informadas, não podemos mais estar no axé com roupas que não nos deixam confortável. Nós sabemos que carregamos peso, não é? Anáguas, saia, contas. Então, com o passar do tempo, a gente tem que se preocupar para a gente poder ser uma ebome que passe saúde, que passe uma energia boa, porque o orixá não dá conta do corpo, ele dá conta do ori. Sim. Não é? Para a gente se equilibrar. Então, eu acredito que esse projeto é muito bonito. Acredito que vai surgir muitas outras, né, lives com outras pessoas que estão aprendendo, que viu você, que viu Carlos, e que vão deixar nosso povo de santo bonito, Sim. né? Vamos usar as mãos, vamos usar a arte antiga. A gente pode usar com a modernidade também. Vamos fazer as duas junções. Então, eu só tenho a agradecer a Xangô pelo dia de hoje, primeira quarta-feira do mês de agosto, um mês muito importante para a gente, onde todos nós pedimos muita saúde, independente se gosta ou não gosta, o que a gente de axé precisa é usar a palavra positiva. Mas de coração, nós temos irmãos, nós temos problemas, nós temos milhões de situações, mas nós temos algo muito especial que é o orixá. Eu só tenho a agradecer, Lara, e todos que estão presentes. É uma Muita live gente, a gente com está com uma live muitas imensa. pessoas. Sim. Eu fico feliz e a sua fala é muito potente, assim, principalmente por a gente ver, né, que existem pessoas que estão realmente também preocupadas. Quando você fala sobre a questão da tradição, me assusta um pouco, e eu sou muito nova, eu ainda sou uma IAO, mas sou muito nova nisso tudo. Não fui uma pessoa criada dentro de Candomblé, então eu aprendi Candomblé realmente dentro da minha casa, quando eu cheguei na casa de Oxumaré, caí de paraquedas, assim, na casa de Oxumaré e fui abraçada por babá e pelas minhas ebomes e por todo mundo, mas me preocupa ver que parece que de repente, principalmente nesses últimos anos, as pessoas tomaram um ódio da tradição e isso se reflete em vídeos que a gente vê as pessoas falando mal da tradição, ridicularizando as casas tradicionais, ridicularizando as pessoas que falam que são de axés tradicionais, quando na verdade isso é um grande valor da nossa história, porque se não fossem essas casas, né, como o Apofonjá, como a minha casa, como a Casa Branca, como o Terreiro do Gamplar, nós não Eles estaríamos aprenderam aqui. aonde, Lara? É isso. Exatamente, nós não estaríamos aqui. E aí, esses dias até, quando eu estava conversando com o Babá sobre esses processos todos que a gente ia fazer do laboratório, eu falei para ele, eu falei, pai, eu tenho medo que as pessoas olhem para mim e digam, mas você é muito nova, você não tem que falar sobre isso. E ele falou, não, tem sim, porque é importante que os novos se preocupem também Sim, com o que está acontecendo. sim, Porque, querendo ou não, é a gente que daqui a 30 anos vai estar numa posição de mais velho. E se a gente sim. perder tudo,
o que que sobra, né? Eu não sei como é para você, mas assim, na minha casa, depois pandemia, a gente perdeu muitos mais velhos. E foi Sim, quando eu comecei a olhar assim e pensar, a gente está ficando sem referencial. E eu me lembro que tinha uma Ebome, que ela é até de Ansan também, a Ebome Nati, e ela ficava na cozinha e ela me ensinou a cozinhar. E quando ela partiu na pandemia, na primeira festa sem ela, que eu entrei na cozinha, eu botei a mão na cabeça e pensei, e agora? Né? E são pequenas coisinhas que com certeza fazem uma imensa diferença, né? De a gente pensar, antes eu tinha alguém ali, ela me ensinou a fazer, mas ela sempre vinha e dizia, não, esqueceu de tal coisa, vai por aqui, vai por ali. E isso se reflete em tudo, né? Na minha costura, quem me ensinou a costurar, eu aprendi a costurar dentro da casa de Xumaré com Ebome Elza de Euá. Como você está falando, né? A sua mãe aprendeu com uma cotitana, passou isso para você. Então, sim, são conhecimentos que vão sendo passados e que a gente precisa se importar com o que está acontecendo. E aí, não olhar para isso, hoje nós estamos num momento em que se cria um ódio muito grande da internet. Mas sim, a culpa de nada é da internet. Porque se eu coloco conteúdos que agregam, que ensinam, que informam, que falam bem na internet, isso não é um problema. O problema é a forma como nós os colocamos de forma sim, ruim, entende? sim, Porque quando não tem internet, eu posso fazer uma coisa ruim e ninguém vai saber. Mas se tem sim, internet, muitas pessoas vão saber. Então, quando eu olhei para isso, eu pensei assim: eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas fiquem lá no YouTube para que todo mundo possa assistir e saber quem é Fernanda Nanansi, sabe? Pessoas que sim, nunca viram, para saber quem é Ebome Margarida de Xangô, que costura, para saber quem são essas pessoas que todos os dias estão em cima de uma máquina ou em cima de um bastidor bordando, sim, ganhando ali sua vida, pagando suas contas, alimentando a sua família, realizando os seus sonhos, porque para mim a costura me deu essa possibilidade. sim, A costura me deu a possibilidade de entrar numa faculdade e estudar um curso que todo mundo dizia para mim que não valia a pena, mas que era o meu sonho estudar cinema. E sim, quem me deu isso foi a costura, foi as horas ali em cima da máquina, costurando e fazendo. Então, isso para mim é muito importante, sabe? Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi o seu aprendizado do bordado, assim. Se você de cara falou assim, não, vou fazer isso aqui, não vou, não gostei disso aqui, é muito demorado, mas aí você continuou. Como é que foi esse Lara, processo de altos e baixos que com certeza tem, né? sim, eu chorei muito porque eu achei que fosse fácil. Eu achei que fosse fácil. Eu falei, minha mãe pegou o bastidor, era um pano de asa de mosca. Foi Então sua minha mãe já mãe foi que te me ensinar. ensinou. Minha mãe que me ensinou. Minha mãe, Nadir, é uma mulher de Uhum. Oiá, Achei. apaixonada por ela. Uhum. Ela faz tricô, ela faz crochê, então ela já tinha alguma habilidade com as mãos. Ela adora trabalhar. Tanto que ela borda muito diferente da gente, né? Ela borda com a mão assim e faz assim. A gente precisa de um apoio, né? Uhum. Então, assim, minha mãe é. Eu tô aqui concordando, uhum, mas eu não entendo nada de bordado. Ah, tá. Aí ela pegou, me botou o bastidor e começou, né, a falar como faz a casinha da abelhinha de asa de mosca. Então, Sim. ela fez um desenho. Você vai com a agulha número 1, vai para o número 2, vai para o número 3, vai para o número 4, vai para o número 5, 6, 7, 8, 9. Para fazer a casa de abelha, de asa de mosca, são 9 passos. Aí eu ficava me internalizando. Falei, nossa, 9 passos para cada um, 9 passos para cada um, 9 passos para cada um. Lara, eu fiz e não fiz. Errei tudo, tinha que puxar, tinha que. Porque assim, o bordado, ele requer algumas coisas de habilidade que você tem que errar primeiro. Sim. Então, o meu asa de mosca ficou todo torto, os nozinhos ficaram tortos. Minha mãe falou: não, tá tudo errado. Desmancha tudo. Ela cortava tudo. Porque até desmanchar, né? Como é que você vai desmanchar? Não, ela cortava tudo. Então era um pano só para eu fazer isso. Eu levei 5 dias para aprender. Na insistência,
Você né? falando assim, 5 dias como se fosse muito. Eu acho que ia demorar minha vida toda para aprender. Não, mas porque eu mesmo falei assim, não é possível. Eu vou ter que aprender. Eu vou ter que Aí, aprender. Então, todos os dias eu pegava ali, eram 3 horas por dia, porque eu ficava estressada. sim, Então, você tem que entender o ponto. Porque é repetição. O barafunda é uma repetição. sim. Então, com a repetição, mas você tem que estar concentrada. Se você ficar com a cabeça, você aprendendo o ponto, e você não tiver uma concentração, você apaga. Ou você tem que fazer um desenho. Existem uns desenhos. Então, asa de mosca. Primeiro é o desfiado, né? A Sim. gente primeiro aprende a desfiar o pano, para depois a gente aprender a bordar. Então, o processo da técnica não é pegar o tecido e já pega o bastidor e borda, não. A gente pega um tecido assim, inteiro. Então, esse tecido cânhamo, ele tem uma telinha. Então, tem uma facilidade da gente contar, imagine contar, pegar o desfiador e tirar, Sim. né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma mini empresa. Então, tem uma pessoa que só desfia pano para mim. Eu, Fernanda, não tenho condições de desfiar pano, marcar pano, bordar, vender. Não tem como. Então, tudo se abre quando você tem uma resistência. Sim. Eu comecei, Lara, Tem com... quantos anos de bordando, assim, desde quando você aprendeu até agora? São 15 anos. Nossa, é uma vida. É. 24 anos dentro do Opô Afonjá. E nessa trajetória vem o Barafunda. Eu comecei com um ojazinho que eu fiz. Uma Estela falou, pegue a mesa, coloque na casa de Xangô, que todas as quartas-feiras ela atendia, Uhum. e eu ficava na fonte de Oxum. Então ela me deu o espaço. Ela falou, bote um banco, bote o pano aí, e toda quarta-feira você esteja aqui para vender seu bordado. E mostrar para o mundo o que é o Barafunda. Eu E falei, isso a meu Deus, gente vê a importância dos nossos sacerdotes na nossa vida, né? sim. Do direcionamento que eles dão de assim, faça tal coisa, vá fazer não sei o quê. Que muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente não entende. E lá na Isso. frente a gente olha e fala assim, Mas, se Lara, vocês. eu tive uma iniciação que eu tive que confiar muito em minha mãe Cela. Ela me curou. Eu cheguei aqui de cadeira de rodas. Então, a hora que ela falou para mim, resgata o Barafunda, eu cheguei de cadeiras de roda, irmã. Eu cheguei quase morta. Eu fiquei 3 anos internada até descobrir o que eu tinha. Eu não tinha nada. Então, uma Estela, essa mulher maravilhosa que eu sinto falta dela, muita falta dela. Ela tinha palavras muito sábias, era uma mulher sábia. E tudo que ela falava era certeiro. Então, há 15 anos atrás, ela falou, resgata o bordado. Traz esse bordado para todos. E isso está acontecendo. Sim, Mesmo sendo devagar, mesmo eu não... Né, muito, o que hoje impera muito é a vaidade. sim. A gente tem que controlar a vaidade. Nós somos mulheres vaidosas. Mas eu aprendi muito aqui dentro da comunidade. O Ilê Opô Afonjá me acolheu e me acolhe todos os dias. E os orixás me acolhem, irmã. Eu tenho um caminho, existe uma disciplina. Essa disciplina tem que existir em tudo do que a gente faz na vida. É para trabalho, é para família, né? E para a espiritualidade, ela também existe. Então, não foi fácil, não é fácil, mas não é impossível. E eu acredito Exatamente. nessas energias, o porquê que elas me trouxeram para cá, o porquê que eu fui iniciada. Por isso que muitos não me veem. Eu sou uma menina extremamente da casa. Eu tenho que respeitar a tradição, a hierarquia. O que elas me deram foi saúde. Eu não vou Sim, encontrar isso em lugar nenhum. Hoje eu estou viva. Então, quem passou o processo em 1999, quando eu cheguei aqui de cadeira de rodas, sem acreditar em nada, Lara, eu nunca acreditei em nada. Sou atriz profissional, formada, eu tinha uma carreira para cumprir, e o que eu queria era isso. E, de repente,
fez algo na minha vida e na minha família e me trouxe para cá. Esse terreiro fez algo comigo que ainda vai ser escrito. Meu pai já escreveu algumas coisas sobre essa história. Eu sou viva e posso contar a mão de axé que Odé Caiodê teve em mim. Então, o meu profissional vem junto com o que eu respiro de axé. Sim. Então, o Barafunda está junto com tudo isso da minha vivência. E transformar essas peças para os meus irmãos, para minhas ebomes, para Ialorixá, Babalorixá. E daí eu abri o leque, porque você abre o leque, o Barafunda você faz decoração, o Barafunda você faz cama, mesa e banho, o Barafunda você faz vestido de casamento, o Barafunda você faz vestido civil. Então você abre possibilidades, que é o que eu digo, com o Barafunda. Sim. Você tem uma criação, você cria. O Barafunda faz você ter uma criatividade no tecido. E você faz o que você quiser produzir. Você faz sua carga horária. Você é dono de si. E para isso, às vezes, é até mais difícil. Porque você que tem que coordenar o tempo. E você vai entender, como você sabe um pouquinho, o Barafunda, ele demanda tempo. Não adianta, não tem como não. Todos os dias você tem que pegar no pano. Os meninos todos falaram isso durante esses dias, que são meses. O Lucas ontem falou que demora 2 meses para bordar uma saia. Então, eu sou um pouco mais rápida. Sim. Então, assim, eu já não desfio o pano. Porque quando Porque você só... hoje você já tem umas pessoas que te ajudam, né? Já. Mas tem uma você pessoa só para ainda desfiar borda? pano. Bordo 14 horas, irmã, por dia. É muito difícil você achar alguém para fazer esses pontos perfeitos. Sim. Que eu digo perfeito é que você tem uma simetria e você vê tudo praticamente igual. Porque você não consegue perfeição. Não tem como. Por mais que você tente, não vai existir. Mas você olhando e você pegando o tecido, você precisa perceber isso. E aí vai junto o material escolhido para a produção. E aí tudo existe uma pesquisa. Para o Barafunda estar com visibilidade, para ele ser acessível. E para que e outra, a gente cobra um valor, que é muito dito valor, né? A pessoa fala, Fernanda, mas o pano não é tão caro. Eu falo, o pano não. A gente não fala sobre o pano e o material. Eu falo sobre a mão de obra e a arte. É a arte. Eu não cobro pelo valor da arte. A arte não tem valor. E quando tem valor, você sabe, é milhões. E se eu tornar o Barafunda de milhões, eu não vou... O que eu quero fazer, meu objetivo não é esse. Ser milhões e para um público restrito. Não. Eu não quero restrição. Eu quero que todos comprem. O japonês, coreano, o budista, todos. Se isso chega, meu Deus, Estados Unidos. Sim. O Barafunda numa passarela. Então é muito mais do que... você compra, o pano é barato, a linha é barata, você pode ganhar milhões. Sim, mas quanto tempo você fica? 2 meses para fazer uma saia, né? Então, aí você cobra quanto? R$2.000. Pronto. Então, no mês todo, você só tirou R$2.000. Pois é. Se ele vai fazer, já, né? Não sei como é a quantidade, porque cada um tem essa questão. Quando você entra no processo de bordar, cada um tem um ritmo. Cada um tem que respeitar o seu corpo. Sim. Então, tem pessoas que são muito rápidas. Quem desfia pano e borda, não tem como de produzir muito. Ela tem que ter uma pessoa só para desfiar pano. Até porque você dá também possibilidade do outro estar ganhando. Sim, e começa a virar uma rede, né? Empreendendo ali, ajudando dentro da gente mesmo. Você falou da costura. Sim. Então, muitos já me perguntaram, Fernanda, por que você não compra uma máquina de costura? Eu falo, não, gente, eu estou me especializando no Barafunda. Eu ainda não estou perfeita, tem milhões de pontos, tem bainhas abertas que você pode juntar com Barafunda. Eu estou ainda no meu processo de criação. Porque
porque eu não posso estar fazendo tudo igual. E tem muitos pontos que também não dá para você diferenciar. Então, isso é uma criação. Barafunda, você consegue fazer a junção com milhões de bordados, Pontos né? diferentes. De pontos diferentes. Então, é isso, Lara. Eu acho que... e a costura... Desculpa. Não, Então, eu acho que todo mundo tem a possibilidade. Você não pode monopolizar. Então, eu tenho 3 costureiras que são parceiras. Eu tenho a pessoa que desfia pano. E tenho 4 meninas que estavam precisando muito, porque muitas pessoas estão desempregadas. sim. Muitas mulheres estão precisando. E tem trabalho. Uhum. Então, a gente tem que se disponibilizar, a gente tem que ter vontade, entendeu? E acreditar. Vai dar certo. Vou conseguir. Sim. Todos nós podemos. Isso é muito importante. Isso é muito E é importante, isso. porque uma coisa que eu falava com os meus alunos da primeira turma, né? E hoje tenho até algumas delas que estão aqui, o Ateliê Otarerê, que uma delas, inclusive, trabalhava de CLT e saiu da CLT e está nessa jornada de empreender, graças a ter, né, aprendido aí a costurar. Eu dizer para ela assim, a gente vai dar certo, vai conseguir, existe uma forma, porque foi assim comigo. Sim. Né? Então, a gente não está falando de um lugar de que a gente não tem essas vivências. Né? Você tem essa vivência, eu tenho essa vivência. E entender que a gente pode, sim, trabalhar, ganhar nosso dinheiro, ajudar nossos irmãos, né? Ali de ter uma pessoa que ajuda. Eu sempre chamo alguém para me ajudar quando eu estou com muita demanda. Hoje em dia, quase não consigo mais costurar, mas uma coisa que eu escutei quando eu tive esse sonho do laboratório, que foi um sonho assim que eu tive, e a Maria, que hoje é minha amiga e sócia, ela só falou assim, Lara, eu quero fazer isso também. Eu falei, mas como que a gente vai fazer isso? Ninguém nem conhece a gente não é ninguém se importa com a nossa existência. Ela fez, Lara, eu não sei, mas vamos pensar um jeito a gente consiga fazer com que as pessoas cheguem até a gente. E eu escutei de um amigo, assim, que falou para mim, você é doida? Vai ensinar as pessoas a costurar, você tem uma loja, aí ninguém mais vai comprar de você e você vai passar fome. Aí eu fiz, você não consegue ver que a gente, se todo mundo costurar, a gente ainda não dá conta de atender a nossa demanda. Sim. Porque eu faço cliente para praticamente todos os meus amigos mandam cliente para mim, a gente fica ali naquela troca de, eu não tenho mais agenda, mas fulano tem, sabe? E eu acho que esse pensamento mesquinho só leva a gente para um lugar que não é nosso, principalmente enquanto pessoa de axé. Nós somos pessoas abundantes, sabe? Sim. Nós somos pessoas que temos que ter essa abundância na nossa vida, de ter... Eu não sei nem como é a palavra, mas de compartilhar. Compartilhar. Babá sempre fala isso. A gente precisa compartilhar os nossos conhecimentos. Sim. A gente Isso não é muito precisa importante. ficar sozinho ali para se sentir o máximo, sabe? Sim, sim. A gente pode ser Até porque o máximo junto. Todo mundo junto. E quando você espalha o conhecimento, é sabedoria. Sim. Porque você troca com o outro ali. Fulano faz de um jeito. Ontem, inclusive, o Lucas falou sobre você. Falou assim, Fernanda faz um tipo de roda de quiabo. Eu não entendo nada. Sim. Então aqui já vou deixar claro que eu não estou reproduzindo o que ele disse. Ele disse que tem um furo no meio. O meu roda de quiabo não tem um fundo no meio. Então, assim, são coisas diferentes que só você tem. Sim. Coisa que ele tem, que é a individualidade de bordar, que é como a individualidade de eu combinar o pano que eu vou combinar com o entremeio que eu vou combinar com, sabe? Assim, Lara, isso é importante. É um pensamento, uma pessoa que fala dessa forma é um pensamento com falta de informação. Hoje não existe concorrência. Sim. Existem milhares de pessoas. Umas vão querer fazer comigo, vão querer fazer com o Lucas, vai querer. Isso independe. É por isso que eu também quis participar da live. Para desmistificar um pouco Fernanda Coelho. Sim. Ela não tem acesso. Tenho muito acesso.
Só que eu trabalho demais, então eu tô tentando, sabe? Eu não tem como, ou você se Sim. especializa, estou me especializando, tenho que criar minhas parcerias, é aquilo que eu falo. A gente, para empreender, tem que ter empoderamento na fala, no que está fazendo, né? A gente vai aprendendo com os erros e seguir. Temos que seguir, né? E o Barata Uhum. Funda, ele vem com essa beleza dele, que estava só apagadinha e Uhum. precisava sair. Agora, eu não vou ficar para a vida toda. Ninguém vai ficar para semente. Eu não quero Uhum. guardar o conhecimento para mim. Porque o meu objetivo hoje não é dar aulas. E tem a Macota Itana. Vocês estão num projeto. E eu tenho um objetivo. Então, eu sou muito procurada. Se fosse em relação a dinheiro, rede social, da aula online, para cobrar, Ave Maria, eu teria milhares de pessoas que todos os dias falam. Uhum. Fernanda, dê aula. Fernanda, eu pago e tanto. A relação não é o dinheiro. Então, eu dou aquilo que eu tenho da melhor forma, quando é dado com, vamos dizer, consciência e inteligência. Sim. Entende? E essa live é muito importante, né? Que a gente não consegue atingir o que a gente gostaria de milhares de pessoas, porque muitas pessoas entram e, assim, dão valor a outros tipos de bordado. Ou então o que é feito na máquina, né? O que você compra um monte de renda, um monte de gripe, pega uma máquina, puff, tudo bem. Máquina não é fácil também, porque nós não podemos desmerecer uma pessoa que fica sentada numa máquina, viu? Não podemos. Eu dou muito valor a quem costura. Sim. Até porque aqui na Bahia não temos mais costureiros. Não estou equivocada. Eu já procurei muito que faça uma boa. Não, as pessoas querem fazer assim: bater uma bainha, fazer aquela roupa de ração básica, pá, batida, toma. Não. Por que não pode fazer uma coisa delicada? Por que, que as roupas de santo tem que ser tudo meio. Não. A gente tem que estar, não é maquiada, não. No xireu dentro da nossa, mas bem vestida, engomadinha, sabe? E tentar. Hoje a gente pode ter essas opções. Tem Hoje tem uma indústria que a gente pode colocar milhões de coisas na roupa. Agora depende de cada um. Sim. E as casas tradicionais são muito importantes para manter viva a tradição. Muitos não gostam, mas eu tenho que falar porque a tradição é importante. Foi dessa casa e das outras casas que saíram todas as outras que estão aí. Sim. E os Sim. filhos que Isso é uma saem coisa das que é nossas absurdo o casas e que pessoal vão não para as gostar. casas entende? Tem que respeitar as casas de tradição. Eu não falo sobre axé, não falo sobre segredo. Falei um pouco aqui de orixá. Sim. Também não gosto muito de falar, porque eles são muito divinos para estar falando e conversando sobre. Eles não, Sim. nem entendem nada disso, dessa coisa do que o ser humano faz, né? Então, Uhum. Lara, vamos para frente. Eu estou muito feliz. Eu agradeço demais em ser referência, junto com uma cotitana, em mostrar para essas meninas que a gente pode. Não precisa estar de cabelo branco para pegar o bastidor, não. Sim. Eu falo para muitas amigas, gente, sai dessa coisa de empresa que você ganha um salário, fica escravo, sendo que você pode ter um dom. Sim. Eu encontrei meu dom, meu segundo dom, porque eu sou da arte. Nunca pensei que eu pudesse fazer o Barafunda. E eu falo sempre isso para as pessoas. O que você nunca acha que você pode fazer. Então, eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Para ficar sentada abordando, não é em relação ao dinheiro, porque se fosse dinheiro, irmã, não era Barafunda. Eu ia trabalhar Sim. com algo muito mais rápido. Então, um pano leva dias, uma sai, vai para costura, aí você compra a renda, e outra só entrega a roupa lavada e engomada. Então, existe aí um namoro com Barafunda, um mês, 2 meses. Se você pega um enxoval, você fica ali 6 meses com a roupa, namorando a roupa ali da sua cliente, do seu irmão, do seu ebome. Isso não é brincadeira. Pelo menos nós que acreditamos em energia, nós que respiramos energia, isso não é qualquer coisa. Sim.
né? Como que foi esse processo de, depois que você aprendeu a abordar, você começar a empreender? Foi algo natural, assim, ou você já pensou assim logo de começo, ah, isso aqui dá para comercializar? E como que foi essa sua entrada nas redes sociais? Porque a gente está falando de uma rede social que hoje está um pouco mais difundida para o nosso povo, né? Acho que as empresas grandes dentro do mercado elas já têm já um tempo aí de redes sociais. Sim, Mas a gente passa aí, tem uma idade mais ou menos, né, dos anos 90 para esses anos 2000, que sai desse analógico, vai para o digital, mas que o pessoal de terreiro e as pessoas de candomblé em geral não são pessoas que estão muito ativas, que sabem usar. Então, realmente, para você ter entrado na rede social já há tanto tempo que você tem de rede social, é realmente ali o comecinho. E como que você. Eu já percebi, a gente não se conhece pessoalmente, espero logo poder te conhecer pessoalmente, mas já percebi que você é uma pessoa que tem uma cabeça à frente, né, do seu tempo, que está ali sempre buscando inovações. E isso sim, é uma coisa que também é uma característica minha, assim, eu acho isso muito importante para quem empreende. Mas como sim. que foi esse processo de você falar assim, não, mãe Stella me pediu para resgatar isso, eu vou Vender. colocar isso aqui, vou vender, vou fazer isso, vou pegar esse dinheiro aqui, vou chamar pessoas, vou. Como que foi isso para você? Lara, quando surgiu para resgatar o Barafunda, então era eu e minha mãe. Uhum. Eu sempre gostei de vender. Eu sempre trabalhei de vendedora. Uhum. Então, sempre. Eu adoro me comunicar e eu sempre trabalhei em lojas de roupas. Em Salvador, né? Porque em São Paulo foi em algumas lojas, depois eu vim para cá, eu pouco trabalhei por Você é conta de do São processo. Paulo. Sou paulista. Na Uhum. verdade, eu sou candanga de Brasília, mas morei até meus 20 anos em São Paulo. E E veio depois eu para vim para cá. cá. Olha E só, aí, desde então, eu nunca mais saí daqui. eu vim para cá com 20 anos, eu sou do Paraná, eu sou natural de Cascavel, que é uma cidade do interior do Paraná. Uau! Morei em Curitiba 2 anos e aí vim para cá com 20 anos e também nunca mais saí daqui. Uau! Tá vendo o chamado do orixá, o que é que faz com nós? Pois é. Somos escolhidas. E quando a gente é escolhido por essas divindades, a gente só tem que agradecer. Então, eu já tinha facilidade de vendas. Trabalhava em loja. Quando ela falou, eu falei assim, se eu vendo numa loja, né, fico lá me acabando para bater meta, vender 20 mil, porque eu só trabalhei em lojas de grife. Sempre procurei lojas de grife que pudessem, essas lojas que têm um certo nome, elas te levam a fazer cursos de venda. Uhum. Então, eu fiz muito curso de venda, como vender, como falar para o cliente, como que você vende, Lara, uma saia de R$ 2.500. Sim. Qual é a sua fala para o cliente? Como é que você sabe? Você não sabe do outro lado da tela se ele tem, se ele não tem. Foto não demonstra isso. Maneira de falar não demonstra o que a pessoa Perfeito. tem, né? Se ela vai dar valor ou não. Como é que você tem que aprender a entender o que é que você está querendo vender e dar visibilidade. Então, para eu pegar aquele já está na porta de Xangô, é para Fernanda, nossa, o que que é isso? Ah, esse é um torso de cabeça, esse é um bordado à mão. Bordado à mão? Como é que chama? Isso começou a me interessar muito, porque uma peça que eu vendi em menos de meia hora, eu falei, ué, e as outras pessoas? Quer dizer, eu vendi para ela, e não é questão da venda, é questão que eu não tinha mais material. E que se Sim. ela se interessou, ou 15 pessoas se interessaram por aquela peça, eu falei, eu vou fazer mais 3. Então, a próxima quarta-feira, eu corria com a minha mãe, a gente coloca mais 3 ojás aqui, mãe. E aí a gente pensava que fazer peças pequenas. Eu falei, mãe, o que tem que fazer? Equeté. Ninguém. E Tana nunca fez equeté. Falei, Tana, quais peças? Porque assim, a Angola é
diferente do keto. Sim. Então tem essa questão também nas roupas. O barafunda de Itana não existe colorido, por exemplo. Itana nunca fez nada colorido. A gente implantou o colorido. Vamos fazer o barafunda colorido? Vamos pegar a linha e colocar o colorido? Então, essas modificações são importantes, que muitos podem fazer, né? Então, eu coloquei o colorido no barafunda. A gente começou a fazer essas junções de renda, bainha aberta, entendeu? Para não ficar tudo a mesma coisa. E você criar num tecido para os pontos não serem parecidos é muito difícil. Porque o barafunda a gente conta com 50 pontos, mais ou menos. E temos as bainhas abertas, né? Então você faz essa junção. E se você ainda tem outros bordados que você tem a técnica, você pode também colocar. Então, Lara, assim, quando você fala do barafunda, explica um pouco a história dele, você vende. Porque não tem no mercado. Sim, é isso. E são peças especiais produzidas por mulher de axé. Então, e muitos me perguntam, você não bota preço, você não tem catálogo. Não, gente, barafunda não tem como dar o orçamento, porque a gente faz por medidas. No início, Lara, eu preparava um monte de peças para deixar pronta. Camisu e bata, muito problema. A peça fica pronta, a pessoa chega, ama, mas não serve. A outra ama, não gostei da renda. A outra também gostou, mas a saia ficou pequena. Eu errei muito. Eu ficava com essas peças, falei, ué, tem alguma coisa errada. Então, assim, a gente vai aprendendo. O barafunda não tem como produzir pronta entrega para chegar alguém e dar certo no corpo, até porque a gente marca tecido, a gente desfia. Depois de feito, não tem como ampliar, cortar e emendar, porque ficou, vamos emendar. Não, Não tem dá? que ser refeito tudo de novo. E é um Eu não processo. sei como é para você, mas os meninos estavam falando ontem até que eles já bordam no tamanho que vai ser costurado depois, que eles não cortam o bordado. Depende do que você vai fazer. Depende do que você vai fazer. O camisu eu faço inteiro. Então, eu tiro o molde quadrado, tiro os quadradinhos, que você faz também separado, tira as mangas separado. Quando o costureiro ou a costureira pegar, ele só vai fazer a montagem. Mas para fazer a montagem do barafunda também tem segredo. A costureira tem que entender, porque quando você tira a trama do tecido, isso aqui fica mole, Lara. Certo? E quando você vai costurar, se você não souber esticar a peça, porque ela vai ficar molenga, a peça vai sair toda deformada. Então, a pessoa, para costurar um bordado, ela tem que saber costurar. Porque senão o bordado ele não fica legal, ele vai ficar esticado e ele tem que ficar por inteiro certinho. Porque quando você tira a trama dele toda, praticamente só fica linha no tecido. E algumas pessoas falam, nossa, Fernanda, não pode ser cambraia? Eu falo, mas por que você vai desfiar o cambraia se você tira toda a trama do tecido? Olha o que é que fica do tecido, quadrinhos. Ó, isso aqui é linha, aqui é linha, aqui é linha. Entende? Então são várias coisinhas, várias situações para se montar uma peça que não é fácil, né? Sentar, abordar, não. E quem vai fechar a peça? E a bainha do pano? Então, existe esse conhecimento de você e também fazendo, errando. Passei muito por isso. Não tem como não passar por esse processo, Lara. Quem vai começar o barafunda vai existir algumas dificuldades e que vai aprender, certo? Fazendo. Claro, pode sim, se tiver um professor como Itana, ela dá várias dicas. Sim. Caminho mais fácil, né? O tecido madraço, o tecido morim, encolhe a roupa. Você tirou a trama do madraço,
às vezes ele encolhe dependendo de como você vai desfiar também. E tem de auréola a auréola. Se você desfiar o tecido transversal, como é que fala? Transpassado, o bordado não vai ficar interessante, vai encolher. Então, tudo isso está incluso na programação de como você vai dar o valor. Sim. Porque quando você pega uma peça e você está ali, você tem data e prazo, a pessoa vai fazer um casamento, né? A gente estava falando sobre isso. Nossas roupas de axé é um casamento. Então, imagine, ela se prepara para aquela obrigação, Sim. aguardando a peça. A peça tem que dar certo. Então, é uma responsabilidade. E outra coisa é a durabilidade. Hoje a gente tem materiais que é para a vida toda. Se antigamente eles já ficavam, a pessoa morre e o tecido fica. Hoje, ele tem que durar muito mais, porque não tinha linha esterlina, não tinha... Antes era madrasto e murim, ou linhão, né? Não tinha outros tecidos. Então, a gente tem que pensar em tudo isso para poder empreender. Sim. Mas acho que a gente não falou disso. Como que foi essa sua entrada no empreendimento de vez da internet, assim? Porque você começou a colocar e Lara, foi. a primeira coisa que a minha cabeça pensou, além de eu ter o espaço disponível do Afonjá para dar visibilidade, a primeira coisa conversada com meu pai, que é um jornalista, foi as redes sociais. A gente, se é o auge, estava no auge, rede social, é Facebook. Então, a primeira coisa que eu fiz, postar. E a gente vê o que dá. E começar a postar. Porque naquela época não tinha vídeos, reels. Sim. Era postagem. Ninguém também ficava falando. E foi uma época que o Facebook hoje... estava muito no auge, né? Exatamente, foi nessa época aí. Eu tenho desde o início, eu de Facebook com Barafunda. E nessa minha caminhada, a minha importância com a minha mãe de santo foi toda a visibilidade que ela me deu em fazer o lançamento do livro dela e colocar o Barafunda como uma peça de resgate e de importância dentro da religião. Então, ela me deu tudo isso. Eu era ela muito próxima a ela me dar essas orientações. Então, eu só fiz acreditar. Sim. Sabe? Até porque eu não era da Bahia, não morava aqui, então eu não tinha acesso a grupos, a pessoas que pudessem me engajar. Muito Sim, pelo contrário. isso é importante, né, para a gente que não é nascido na Bahia, em Salvador, isso é muito importante, porque quando existem pessoas daqui, elas já têm uma base ali, que já são, Sim. Já foi a vida inteira de candomblé, a mãe, a tia, a avó, é de não sei aonde. E aí, a gente, quando começa, a gente começa meio que, não sozinho, porque a gente nunca tá sozinho, mas numa Sim. caminhada que é nossa. E aí eu comecei, Lara, rede social. Rede social. Então, é aquele trabalho. Aqui, as formiguinhas nas redes sociais. E só tinha o Facebook. Não tinha outra. Não Ou tinha. então tinha, vamos lá, fanpage. Eu tenho uma fanpage, que é da época, né? África ponto a ponto. E também na época tinha um blog, porque o que era moda era o blog. Era blog. Sim. Entendeu? Ninguém hoje mais vê blog. Não existe mais. É threads, é não sei o quê, é o Twitter. Quer dizer, eu me cadastrei no TikTok. Eu tô no TikTok. Isso é importante. Aí a Suzy Fernandes tá no TikTok, o TikTok é uma baixaria. Eu falei, não. bom. Aí não é porque o TikTok é uma plataforma. Cada um utiliza da forma que quer. Utiliza do jeito que quiser. Porque o Barafunda ele vai estar em todas as plataformas. Exatamente. Aonde eu puder colocar, eu vou colocar. Agora, daí, se aquela plataforma, não importa, tem gente de achar lá. Alguém vai ver. Alguém precisa saber. Sim. Isso é importante. E é isso que eu tento fazer até hoje. As pessoas falam muito sobre o TikTok, né? Mas na verdade é que hoje o TikTok é a rede social com maior inteligência de captação de dados, ou seja,
ele é mais inteligente para te responder uma pergunta do que o Google. Certo. E o TikTok ele vem trabalhando nessa alimentação de inteligência para realmente superar a Google em todos os sentidos, né? Porque é de uma empresa que não é Google. E é isso que você falou é muito real, assim, as pessoas têm muito esse preconceito de, tem isso, tem aquilo, mas assim, a rede social é uma caixa, você bota dentro daquela caixa o que você quiser, é uma vitrine, né? Exato. E é isso que eu já gostava de vender, na verdade, então para mim era fácil falar, né? Quem é um pouco tímido e que sente vergonha, fica um pouco difícil, porque você tem que se expor. Sim. Então aí eu fui buscar tudo que pudesse me ajudar para eu dar visibilidade. Então, assim, não foi fácil. No início, quase ninguém curtia. E quem curtia não entendia muito, perguntava, até que as matérias, que eu fiz 3 matérias grandes, né? Falando do Barafunda. Essas matérias deu um engajamento, né? E foi assim, de pouquinho em pouquinho, e o boca a boca. O boca a boca, É. ele dá resultado. Sim, é o que enriquece o nosso trabalho, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que faz, porque chega nas pessoas. Sim. Então eu tento fazer um trabalho bonito, limpo, que eu possa contar a verdade, né? A perfeição não vou ter nunca. E querendo a união, que todo mundo saiba o que é barafunda e que venha a aprender e que venha a ter uma peça. Enfim, Lara, alguma sementinha foi plantada. Sim. E essa sementinha, alguém vai, porque a gente não vai ficar, mas ela tá na história já. Tá ali. Não, com certeza, você tem muitas sementinhas plantadas, né? E as lives que a gente Ai, teve meu Deus, aqui, eu me olhando o aqui, viu, seu nome gente? foi o mais falado. E eu conheci o seu trabalho, não muito assim, mas eu tinha um irmão de santo meu, que ele tem todos os conjuntos dele são seus. Assim. E ele tinha um conjunto mais lindo que o outro. Eu falava, irmão, que lindo esse conjunto. Ele falava, eu comprei da Nanança da Forjar. E aí eu comecei a seguir, já tem um tempo, mas eu também eu não fico muito, apesar de trabalhar com redes sociais, eu não fico Sim, muito nas minhas redes pessoais. Eu sempre de trabalho. E aí, quando o Carlos me trouxe, eu falei, não, eu já vi, eu sigo ela no Instagram e tal. E uma das coisas que mais me chamava a atenção é realmente que em todos eles eu vejo que são peças brancas ou com uma linha colorida, que nem o Carlos tem com linha colorida, mas nos outros eu vi mais branco. E o seu tem essas peças lindíssimas, todas coloridas. é, Que sim. esse seu que você está usando é lindo, maravilhoso. E isso é um Homenagem diferencial ao Iá. demais. Axé. Outra coisa interessante, esse eu já até quis colocar ele, porque ele não vende mais esse tecido, né? Esse cânhamo colorido, ele é um cânhamo É laranja. cânhamo. É, laranja. Então, a gente tinha todas essas cores, vamos dizer, há 10 anos Não atrás. faz Azul, mais? rosa, não temos mais. Por quê? Ninguém borda. Então, para que eles vão produzir tecidos coloridos? Parou, a fábrica parou. Não tem Nossa. movimentação de compra. Então, hoje só existe o branco, esse de cânhamo, né? Uhum. Então, a gente, a mesma linha no próprio tecido, Sim, tô vendo. né? E essa cor também, que é o cânhamo, olha, é rosa. E olha como ele é miudinho. Sim, Então, tive também que me adequar conforme a indústria têxtil sim, produz. sim. E Cambraia de linho é aquilo. são vários desafios, né? São. Você prefere, Cam... assim, bordar? O pessoal fala muito do cânhamo, né? O que o Carlos indicou pra gente para as aulas foi o cânhamo.
Mas o pessoal falou, né, que também dá para bordar no percal, mas é difícil, que a trama é mais fechada. E falou do linho, do murim, você já falou, né, do murim. A gente está aqui, eu tô aqui recolhendo todas as informações possíveis. Axé. Você já falou aí que encolhe, que não é tão legal. Mas o que você acha que é melhor, assim, é o cânhamo e tem algum É. outro que você fala assim, também é legal? Não, O é o melhor é o cânhamo. cânhamo mesmo. O cânhamo, quando você engoma, ele arma. Porque ele vira uma renda. Quando você, como a gente tira essa trama toda, então ele fica molengo. Quando você engoma, o cânhamo, ele deixa o tecido mais armado. O cambraia de linho já não deixa tão armado assim. Só que o cambraia de linho, é isso que eu falo, ele é muito caro para você desfiar a trama toda. Sim. E, na verdade, depois você não vê cambraia de linho, só vai ver a linha. E para você de linho, você desfia praticamente no olhômetro. Tem uma visão para ver aqueles fios para poder desfiar, irmã. Muito difícil. Eu acompanhei o processo de minha mãe fazendo uma roupa toda no cambraia de linho, lilás com roxo para nanã. Gente, eu falei, mãe, cambraia de linho não dá não. Para desfiar o cambraia de linho, meu Deus, a pessoa levou quase um mês. Meu Deus. A Cris colocou aqui, e o etamine mais fino? Fica parecendo, fica uma coisa muito rústica. Não fica uma coisa delicada. Entende? E é ruim daí para usar, né? Porque fica na pele da gente. O etamine Aquela coisa muito é grossa. quente. Etamine é quente, ruim para desfiar. Não é um tecido que fica bonito. No corpo. Não, etamine não. Não aconselho. A Cris colocou aqui, Bomi Fernanda, já pensou em tingir o cânhamo? Denise Meneghello ontem lançou tintas para tecido natural. Não sei nem quem é Denise Meneghello. Olha, nós, mana, lavamos muito roupa no axé. Muito. Demais. Muito. Então, a gente tem que comprar algo que nos facilite. Sim. Eu pegar um tecido, tingir, sem ter a garantia de quantas vezes você vai lavar esse tecido. E ele vai ficar na cor, né? E ele vai ficar nessa cor? Não sei. Não sei se é interessante tingir o tecido. Porque a gente já... não sei se é interessante. Nunca fiz isso, na verdade. Algumas clientes já me perguntaram, mas eu acho que é um processo que vai entrar química. Entende? O tecido é puro algodão. Se eu usar tinta, eu vou usar química no tecido. Então, aí quando você usa química no tecido, para usar no corpo, você vai suar? Não sei. E outra, quanto é o custo para atingir um tecido? Que tinta é essa? Sabe? Então, existe muitas coisas para você botar num tecido que a pessoa vai usar muito, vai suar, vai transpirar, ela tá com a peça aqui, tá no corpo. Então, eu acho também que eu não faria esse experimento de tingir tecido. Sim. Sem contar que é um outro trabalhão, né? Porque com certeza deve ser muito difícil para ali. E a gente que usa peças que são grandes, né? Que são 2 metros de pano da costa, 5 metros de saia, 3 metros de ojá. Sim. Imagine tingindo tudo isso para aí depois ainda secar, para ir lavar, para ir desfiar, para ir bordar, para ir montar a peça. Exatamente. Muito trabalho. Não, a gente tem que facilitar. Eu tô animadíssima porque, como eu falei, né? Quando eu era a Bianca... Alguém aqui disse assim, pode tingir com chá. Então, aí são coisas que você tem que estudar. Sim. Entende? Ver como é isso, entender esses tingimentos, né? Exatamente, naturais. Que deve ter, porque batik, os tecidos africanos que são tingidos, apesar que sai muita tinta quando você lava, né? Sim. Tem uma forma de lavar. Então, assim, é uma preocupação minha hoje em relação a cores e também a relação a brilho, né?
Muitos perguntam, Fernanda, você não tem linha dourada, linha prateada para botar brilho? Não temos. Eu trabalhei 1 ano com uma linha egípcia, que é um carretel bem fininho e só tinha dourado e prateado. Para você usar ele junto com a linha para bordar, demorava o dobro do tempo. Partia também. E a preocupação não dava aquele brilho que muitas vezes querem ou gostam, né? O barafunda, na verdade, ele é opaco. A beleza dele não é o brilho. E ele não precisa de ter brilho para brilhar. Isso é muito interessante. Sim, é verdade. Olha, a pessoa colocou aqui, já quero encomendar uma saia no Camisu para minha obrigação. Fui ver as peças e me apaixonei. Isso mesmo, gente. Aproveitem que vocês estão aí, vão seguir a Fernanda, comprar as peças dela. Obrigada. Eu quero ter em Obrigada. breve a oportunidade de ir até o Opofonjá e conhecer pessoalmente. Não só Vamos, você, por mas favor. as peças também. Eu estou muito animada porque eu vou aprender, né, amanhã, junto na primeira aula com o pessoal aí. Eu me coloquei como a cobaia do laboratório, né, no curso de barafunda, que no curso de costura eu Axé. ensino, mas no de barafunda eu vou aprender. O Carlos vai ter que ter muita paciência comigo, porque eu sou Mas ele devagar. vai ter. Se ele aprendeu o barafunda, ele já tem um pouco de Ele já tem paciência, viu, irmã? paciência. Ele vai É, ter que ter. E aí eu tô muito animada. Comprei minhas coisas, meu bastidor, meu tecido, minha tesourinha, comprei tudo. que E meu massa. objetivo não é aprender a bordar assim para fazer peças para vender nem nada, mas é realmente para fazer a roupa de quando eu tomar obrigação, que eu não sei quando será, mas eu Mana, quero ir não fazer. importa, não importa. Importa o que você está fazendo. Agora, o seu objetivo é muito pessoal de cada um. O importante é a gente deixar essa vontade em cada um, em Sim, querer saber mais, em querer ver, em querer ter, em querer aprender. Isso é que é o mais bonito. sim. Agora, o que você vai fazer com o aprendizado, irmã, é os É. orixás. E vamos embora. E ontem até mandei para minha amiga o ponto, e aí ela fez, Sim. ai que lindo, você vai aprender para fazer um desse para mim? Eu falei, só se for pro seu Odum adotar. Do jeito que eu sou, do jeito que eu sou lerda, eu vou terminar quando você fizer o Odum adotar, eu te dou de presente. Uau! Meu Deus! Mas é um Gente, eu tô. movimento que. Irmã, você tá vendo meu rosto todo ou tava só pela metade? Não, eu tô vendo, Ah, tô tá. vendo. Eu estou muito feliz, assim, que eu acho que esse resultado de ter juntado, por exemplo, a gente tem aqui 115 pessoas ao vivo, sabe? Ouvindo sobre Barafunda, conhecendo a sua história, conhecendo a minha história, Sim, ouvindo a gente falar dos nossos terreiros, que são tão importantes e que muitas, a gente sabe que não só a nossa história, mas de muitos dos nossos irmãos também são transformadas através, cada um na sua profissão, mas dos nossos axés, sim. sabe? Até essa preocupação, teve uma situação muito bonita e tá travado? Você tá me ouvindo? Que tá aparecendo uma. Tô ouvindo. Tá aqui. Que foi um momento que agora recentemente aconteceu de Babá tá tentando os projetos sociais do terreiro, né? Sim, E eu tava lá na sala junto com uma irmã de Santo Minha, quando ele recebeu a ligação de que o projeto tinha sido aprovado e que ia começar a dar andamento. E ele sentado na mesa assim, ele começou a chorar. E aí na hora eu olhei assim e falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? E aí eu fiquei, aquilo tocou muito meu coração, porque eu consegui perceber o quanto ele realmente se preocupa com isso e o quanto às vezes as outras pessoas acham que não, sabe? Quando vem esses sacerdotes que são muito conhecidos, como meu pai, como a sua mãe, como outros também, acham que eles estão em um lugar inacessível, mas a verdade é que são pessoas que se preocuparam a vida toda, assim como Mãe sim, Estela, de colocar uma escola dentro do Pofujá, que se preocupa com a educação, como o sim, Babá, que todo sábado a gente tem lá o reforço escolar para as crianças, e que ele sempre fica numa agonia de tem que ter o lanche das crianças, tem que ter o almoço das crianças,
tem que cuidar, né, dessas crianças e trazer educação para dentro dos terreiros, trazer as possibilidades, né, para que a gente não esteja nesse lugar de subalternidade que a sociedade já coloca a gente. Sim. Né? Então, isso é muito, muito importante, é muito bonito para mim e é um prazer imenso poder ter estado com você nessa live. Né? A gente já está com quase 1h30, que foi muito fácil de conversar. Eu confesso que eu estava muito preocupada, porque a gente não se conhece. Sim. E por eu entender que você é uma ebome com uma trajetória grande e que, para mim, enquanto uma Iaô, é muito difícil lidar, né, com isso. Mas foi um prazer imenso. E você é uma pessoa muito fofa também. Deu tudo certo, Lara. Olha, é isso, né? São desafios que a gente passa. Acredito que você passou por um desafio hoje. Eu fico muito feliz por esse carinho, por você falar, porque assim, o que eu tô fazendo tá dando certo. Sim. Né? Às vezes a gente fica muito preocupado. Meu Deus, mas eu tenho fé nesses orixás, como você tem. E olha só o que eles estão fazendo. Então, a gente aproveitar, você é nova, então você está aprendendo com o seu pai, que é maravilhoso. Tenho muita admiração por Babá PC. Fiz uma roupa para ele tem meu barafunda. Sim, ele tem. Né? E todas as vezes que eu sempre conversei com ele, ele sempre me incentivou muito. Não desista, continue. E eu não vou desistir. Se eu não desistir da minha vida, se o orixá me aceitou, quem dirá desistir agora? Sim. Jamais. E nem pode, né? Porque o seu trabalho é um trabalho que possibilita outras pessoas. Sim. Verdade. Imenso. Gente, obrigada, gente. Que live linda. Muita gente falando muita coisa linda. Meu Deus. Lindas mensagens, Lara. Com as mensagens que o pessoal manda, sabe? Porque isso acaba levando a gente para onde incentivando a gente, né? A não desistir de fato. Não sei se voltou, estava travando aqui, voltou? Agora voltou. Aí, voltou. Eu acho isso lindo também, porque o pessoal está com dificuldade. Eita, meu Deus. Eita. Voltar. Eu tô ouvindo. Irmã, parou. Para mim? Agora para mim aqui voltou. Tô te vendo bem. Agora. Ai, que bom. A gente passa por essas instabilidades. Mas essas mensagens que o pessoal manda é muito importante para que a gente continue, sabe? Sim. Daqui de dentro do meu ateliê, a gente ligar uma câmera e começar a falar, não é fácil. Eu, apesar de trabalhar sempre com rede social, eu sempre fui o que a gente chama de low profile. Eu tinha um perfil que não tinha nem foto. Assim, eu sempre trabalhei com redes sociais, mas para fora. Então, eu nunca fui de me expor muito. Eu não sou uma pessoa de tirar muita foto. Você vê poucas fotos minhas, assim. E aí eu tive que encarar. Eu já não tenho problema. Não tenho problema com isso, gente. Adoro. E isso é maravilhoso, porque assim, isso vai acabando juntando a gente e a gente vai criando uma comunidade, sabe? Eu quero primeiro te agradecer e dizer que eu espero que um dia a gente possa fazer um trabalho junto, um projeto junto, sabe? Porque você realmente é uma pessoa muito inspiradora. Fiquei muito feliz de poder conhecer você, mesmo que à distância. Agradecer a todas essas pessoas que estão aqui com a gente, que tiraram da sua quarta-feira de noite o seu tempo para ouvir um pouco da nossa história, das nossas trajetórias, tá? Pedir que amanhã vocês estejam com a gente na nossa primeira aula, que eu tô muito animada, tô muito feliz com a minha tesourinha dourada que eu comprei. Se tudo der errado, no fim eu tô com a minha tesourinha ali.
E Boa dizer que sorte. para mim é um prazer imenso, né? Já falei, já estou me repetindo inúmeras Já. vezes, porque eu realmente estou muito feliz, né, da gente encerrar essa live com uma pessoa tão gigante quanto você, de um Oh, bordado meu que é amor, tão obrigada. especial, sabe? Do Obrigada. fundo do coração, assim, para mim isso é muito importante. E quero que você se despeça para que eu possa encerrar também. Agradeço a você, agradeço a Carlos Vinícius, agradeço a toda a sua equipe que está aí por detrás, que eu não sei quem são. Sim, Que Nanã abençoe todos achei. vocês. Agradecida demais por ter me chamado, pelo convite, assim, da possibilidade das pessoas poderem me conhecer um pouquinho. Eu vou encerrar a live cantando uma música para Xangô, Achei. pelo dia de hoje, apesar de eu não sou muito afinada, Não. mas vamos lá. Xangô, Bamio, Xangô, Bamio, Oba um lá, eu coloquei. Xangô, Bamio. Só agradecer, irmã. Achei. Gente, Agradecer. sigam muito a Fernanda, comprem as peças dela e amanhã estejam com a gente na nossa primeira Axé, aula aqui eu do vou estar. laboratório do curso de Barafunda, que vai ser lindo, eu tenho certeza. Vão acompanhar aí meu desafio de começar do zero. O Carlos não me deixou saber nada, se era difícil, se era fácil, se era nada. Ele falou, não, você vai ter surpresa igual os outros alunos. Então eu tô Você assim, vai gostar. ansiosíssima. Vai gostar. E agradeço de novo. Obrigada, Um irmã. beijo e até Beijo amanhã. também. Bênção, viu? Sua bênção também pelo dia de hoje. Nanã te Axé, abençoe e a sua bênção. axé. Abençoe a gente, todos nós que Axé, estamos aqui. parreio, Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente.